Me permita, então, eu já queria emendar sobre a atuação da oposição, porque o MBL ele se notabilizou nacionalmente fazendo oposição ao governo petista, né? E eu queria já a sua avaliação sobre como tem sido o trabalho da oposição nessa legislatura. Tá, e aí posso emendar então, Cuba, me permita. E do que adianta o trabalho da oposição na atual configuração política hoje? O senhor citou que a Câmara já votou, inclusive um projeto seu, que é a questão das saidinhas. A Câmara votou também a lei de saneamento, a Câmara votou o marco temporal. O presidente do Senado disse que não vai mexer em nada disso. Senta em cima. E qualquer coisa, se tudo acontecer errado no Congresso, bom, tem o Supremo que parece aliado do Palácio do Planalto. Ou um puxadinho chique jurídico do Palácio do Planalto. Porque boa parte do que a gente vê de decisões do Supremo são favoráveis ao governo. A gente vê ministro Supremo em churrasco com o presidente da República. Bom, essas coisas todas. Como é que se faz oposição? Eu vou voltar à minha primeira pergunta. Como é que se faz oposição numa democracia dessa? Que valor tem? É muito difícil, mas dá para fazer e tem o seu valor, né? A exemplo da queda do ministro G. Dias, né? Logo no início do governo, você já teve a queda de um ministro. A exposição do ministro Flávio Dino a partir do momento que eu mostrei o documento do delegado-geral da Polícia Federal e caiu por terra a narrativa dele de que ele não sabia de absolutamente nada, que ele pegou o avião e que foi ver depois de vista ali do ministério dele, cujas imagens ele nem quer liberar. Ao mesmo tempo, determinadas ações que nós estamos ingressando na justiça, nós temos tido sucesso. Por exemplo, eu ingressei com uma ação contra o ministro, nem me lembro agora qual foi o ministro, que se nomeou para um conselho para aumentar o próprio salário, né? E a justiça suspendeu a nomeação, porque isso é absolutamente ilegal, né? Um princípio se é uma súmula do Supremo, determina o que é nepotismo, né? Com base nos princípios da administração pública. Se é nepotismo eu nomear a minha esposa, como não é nepotismo eu nomear a mim mesmo, né? Então, com base nisso, né, foi concedida essa decisão. Mas G. Dias pediu para não ir para a CPI do MST amanhã, né? Da CPI da qual eu sou vice-presidente. O Supremo Tribunal Federal não concedeu. Ele vai ser obrigado a ir. Tem obrigação de ir. Tem obrigação de ir, né? Vai poder ficar calado nas matérias que o incriminem, mas naquilo em que ele é testemunha, ele vai ser obrigado a falar. E o texto foi um divisor de águas. Se o Supremo dá uma liminar contrariando toda a jurisprudência anterior para o sujeito não ir, não comparecer, ele tem obrigação de ir. Ele pode ficar calado, mas ele tem que ir. Pelo menos isso foi um sinal positivo. Mas mais do que isso, Zé Rainha, que foi um requerimento de minha autoria, né, e que é um sujeito aqui muito conhecido no estado de São Paulo, a gente sabe muito bem por praticar o quê? Entrou também com habeas corpus para tentar ficar calado e para tentar não ir. Não conseguiu nenhuma das duas coisas. Da ministra Rosa Weber, uma ministra notadamente de esquerda, né, que foi juíza do trabalho, indicada pelo PT, e ainda assim não foi concedido. O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que é muito difícil, mas se você for cirúrgico, você consegue resultados. Se você souber o que você está fazendo, não adianta. Tem gente, eu vejo, infelizmente, gente na CPI que muitas vezes é só o discurso, é só a fala, mas e a materialidade jurídica que você está trazendo para prejudicar, de fato, aqueles que estão cometendo crimes? E a relação com o governo, né, de criminosos que estão lá utilizando invasão para negociar cargo com o governo? Cadê você fazendo essa relação? Ou cadê você fazendo a obstrução? Cadê você entrando com requerimento de retirada de pauta? Cadê você entrando com requerimento? Porque foi assim que a gente derrotou o PL da censura. A gente derrotou o PL da censura ganhando tempo. A gente não conseguiu entregar emenda ou entregar ministério para virar votos a nosso favor no PL da censura. Nós votamos na legislatura passada a urgência e derrotamos. E nessa sequer foi pautado porque eles sabiam que seriam derrotados. Por quê? Porque a gente ganhou tempo, a gente agiu com inteligência. Nós fomos lá, ingressamos com requerimento de votação nominal, de requerimento de adiamento de discussão, requerimento de votação nominal, de requerimento de adiamento de votação, requerimento de votação nominal, de requerimento de retirada de pauta, tempo de liderança, verificação, requerimento de quebra de interstício, requerimento de votação nominal de quebra de interstício. A gente ficou madrugadas obstruindo o projeto para que a gente tivesse o máximo de tempo possível para desgastar o projeto e porque ficasse muito custoso para os deputados, mesmo que ele ganhasse 40 milhões de reais, votar aquele projeto não valeria a pena porque ele seria massacrado pelo seu eleitor. O que eu quero te dizer? Tem como fazer oposição com o resultado e a gente está demonstrando isso. Quem? Só uma informação, o ministro foi o Rui Costa da Casa Civil, que se autonomeou conselheiro de